Existe um líquido que custa cerca de $3 e mata toda a ferrugem permanentemente. Não desacelera, não adia, não mascara. Ele interrompe a corrosão no nível molecular. Uma única aplicação sobre aço enferrujado e a ferrugem simplesmente deixa de voltar. O exército dos Estados Unidos usou isso em navios de guerra em 1943. Ferreiros da Inglaterra medieval mergulhavam todas as ferramentas de ferro nessa solução antes do armazenamento de inverno. Curtidores indígenas em 4 continentes conhecem esse truque há mais de 2000 anos. Ele se liga ao óxido de ferro e transforma a ferrugem ativa em uma superfície estável, pintável e resistente à água em menos de 1 hora. Sem lixar até o metal nu, sem esmerilhar, sem revestimentos caros, sem oficina, sem mecânico, sem equipamento profissional. Apenas $3 em pó, misturados com água morna dentro de um balde plástico. E então, em algum lugar, alguém numa sala de reunião fez a conta. A indústria global de peças automotivas movimenta mais de $400 bilhões por ano. A ferrugem é uma das maiores razões pelas quais as pessoas trocam painéis de carroceria, linhas de freio, escapamentos e componentes de suspensão. Uma solução de $3 que elimina a ferrugem permanentemente não é uma inovação para celebrar. É uma ameaça para neutralizar. Eles não pararam de usar isso porque falhou. Eles pararam de falar sobre isso porque funcionava bem demais. Esta é a história do ácido tânico, o assassino de ferrugem, em que impérios confiaram e corporações enterraram. E quanto mais você entende essa história, mais desconfortável ela fica para toda a indústria de revestimentos. Mas para entender como tudo começou, precisamos voltar muito antes da primeira fábrica, muito antes do primeiro primer sintético, muito antes de alguém transformar ferrugem em um modelo de negócio recorrente. Cerca de 1400 anos antes do surgimento das fábricas modernas, trabalhadores do couro na Roma antiga descobriram isso por acidente. Eles mergulhavam peles cruas de animais em água escura, cheia de casca de carvalho triturada, para deixar o couro flexível, durável e resistente à água. O processo ficou conhecido como curtimento do latim ligado ao carvalho. Em todo o império, oficinas de couro usavam enormes tanques de pedra cheios desse líquido marrom escuro. E foi dentro desses tanques que aconteceu algo inesperado, algo que mudaria a metalurgia para sempre. Toda a ferramenta de ferro que tocava aquela solução simplesmente parava de corroer. Facas que enferrujavam em poucos dias no ar úmido de Roma permaneciam limpas e afiadas por meses, depois de um único banho. Fivelas de ferro que caíam acidentalmente nos tanques de curtimento saíam cobertas por uma película fina, escura e protetora que resistia tanto à água quanto ao ar salgado. Os curtidores contaram aos ferreiros. Os ferreiros contaram aos armeiros. Os armeiros contaram aos generais. E quando essa cadeia de informação chegou ao exército, a descoberta deixou de ser curiosidade de oficina e virou protocolo militar. No 2º século, legionários romanos já tratavam armas de ferro com extratos concentrados de casca de carvalho antes de campanhas longas na Gália e na Germânia. Ferreiros militares em postos de fronteira mergulhavam cotas de malha e peças metálicas em banhos ricos em taninos depois de travessias de rios e longos períodos de chuva. Registros de guarnições em Vindolanda, um forte romano próximo à muralha de Adriano, fazem referência a banhos de preservação de ferro com soluções de casca. Isso significa que há 2000 anos já existia algo muito parecido com um manual militar de manutenção, descrevendo exatamente a mesma química que você vai aprender hoje. E Roma não estava sozinha. No século VII, trabalhadores do metal na Pérsia usavam casca de romã esmagada, que contém altíssimas concentrações de ácido tânico, para proteger lâminas da umidade brutal do deserto. Cuteleiros japoneses desenvolveram sua própria versão, usando extratos fermentados ricos em taninos para revestir o núcleo de ferro de katanas antes do processo final de têmpera. Na África Ocidental, ferreiros aplicavam extratos de cascas e vagens ricas em tanino em enxadas e facões que sobreviviam a meses de monções tropicais.
Na América do Sul, trabalhadores mapuches usavam extratos de árvores extremamente densas em tanino para preservar ferramentas de ferro obtidas no contato com colonizadores espanhóis. Toda a civilização que tinha ferro e florestas acabou chegando à mesma conclusão. Isso não é folclore. Isso é química convergente descoberta por observação repetida ao longo de milhares de anos e em dezenas de culturas diferentes. Depois, em 1813, num laboratório apertado em Paris, um químico francês conseguiu isolar o ácido tânico como composto puro pela primeira vez na história registrada. Ele documentou sua reação com óxido de ferro e publicou os resultados em uma das revistas científicas mais respeitadas da Europa. Pela primeira vez, a ciência de laboratório conseguia explicar aquilo que curtidores e ferreiros já sabiam desde a antiguidade. O ácido tânico reage com o óxido de ferro, aquela ferrugem alaranjada e quebradiça que cobre superfícies metálicas e a converte em tanato de ferro, um composto escuro azul-preto insolúvel em água que não descasca, não se espalha, não enfraquece o metal por baixo e se liga permanentemente à superfície do aço no nível molecular. E é aqui que a história fica devastadora para a indústria moderna. Porque isso não é um revestimento, é uma conversão. Um revestimento senta por cima da ferrugem e cedo ou tarde falha, racha ou descasca, expondo o problema novamente. Uma conversão transforma a própria ferrugem em barreira protetora. A doença vira a cura. Você aplica a solução, a ferrugem muda de estrutura e a superfície se sela de dentro para fora. Foi exatamente isso que impressionou pesquisadores militares e engenheiros navais no século XIX, quando a Marinha Real Britânica começou testes formais, com soluções ricas em tanino em cascos de navios de guerra atracados em Portsmouth. Os resultados mostraram corrosão drasticamente menor do que em navios tratados com tintas convencionais à base de chumbo. Uma solução que custava centavos por galão estava vencendo produtos industriais muito mais caros. E isso era só o começo, porque a parte mais desconfortável desta história não é o que impérios antigos descobriram, é o que a indústria moderna fez depois que percebeu que uma solução barata demais, simples demais e eficiente demais jamais poderia coexistir com um mercado que depende da ferrugem continuar voltando. E foi exatamente essa eficiência absurda que chamou a atenção dos militares novamente quase 2000 anos depois. No início do século XX, engenheiros navais começaram a enfrentar um problema que nenhum estaleiro conseguia ignorar, porque navios de aço estavam ficando cada vez maiores, mais caros e mais complexos, mas havia um inimigo silencioso que destruía todos eles da mesma forma: a ferrugem. Água salgada, vento oceânico e umidade constante criavam o ambiente perfeito para a corrosão avançar dia após dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse problema deixou de ser apenas manutenção e passou a ser um problema estratégico. Navios não podiam voltar constantemente aos estaleiros para a remoção completa de ferrugem, porque cada dia parado significava menos suprimentos chegando ao fronte e menos navios disponíveis para escoltar comboios. Engenheiros militares começaram então a revisitar métodos antigos de estabilização de corrosão que haviam sido descritos em registros metalúrgicos muito mais antigos. Entre esses métodos havia um princípio quase esquecido baseado em taninos naturais. Quando a solução rica em ácido tânico era aplicada diretamente sobre ferrugem ativa, acontecia algo que parecia quase contra-intuitivo. A superfície alaranjada começava a escurecer lentamente e em poucos minutos surgia uma camada azul escura quase preta aderida ao metal. Aquilo não era tinta e não era um revestimento comum. Era uma transformação química completa da própria ferrugem. O óxido de ferro instável reagia com o ácido tânico e se convertia em tanato de ferro, um composto sólido insolúvel em água e extremamente estável. Em vez de continuar corroendo o metal, aquela nova camada bloqueava oxigênio e umidade e interrompia a reação de corrosão no próprio ponto onde ela havia começado.
Em outras palavras, a ferrugem deixava de ser o problema e passava a fazer parte da solução. Para equipes de manutenção militar, isso representava algo extraordinário, porque significava que superfícies enferrujadas não precisavam mais ser completamente lixadas, até o metal nu antes do tratamento. Bastava remover sujeira solta, aplicar a solução e permitir que a reação química estabilizasse a área. Depois disso, uma simples camada de tinta podia ser aplicada por cima para selar tudo permanentemente. Testes feitos em estruturas metálicas e equipamentos navais mostraram que superfícies tratadas dessa maneira podiam permanecer estáveis por anos, mesmo em ambientes extremamente agressivos. Para engenheiros, isso significava menos tempo de manutenção, menos mão de obra e menos materiais caros sendo consumidos constantemente. Uma solução extremamente simples estava resolvendo um problema que custava milhões. E então algo curioso começou a acontecer depois da guerra. A indústria moderna de revestimentos anticorrosivos começou a crescer rapidamente ao redor do mundo. Novos primers sintéticos, tintas industriais complexas e sistemas de proteção multicamada começaram a dominar o mercado de manutenção metálica. Esses sistemas funcionavam, mas exigiam preparação completa da superfície, equipamentos específicos e reaplicação periódica. Em outras palavras, eles criavam um ciclo contínuo de consumo. Uma solução baseada em ácido tânico não funcionava assim porque você não pode patentear uma molécula que a natureza produz em dezenas de plantas diferentes. Taninos existem em casca de carvalho, castanhas romãs, chá e inúmeras outras fontes naturais. Qualquer pessoa poderia produzir extratos ricos nesses compostos sem depender de uma empresa específica. Isso significava que não havia como transformar essa solução em um produto industrial altamente lucrativo, com margens gigantescas e contratos recorrentes. Você aplica uma vez a ferrugem se converte em uma camada estável e o problema deixa de voltar por muito tempo. Para um ferreiro ou mecânico isso era fantástico, mas para uma indústria baseada em manutenção constante, isso não era exatamente um bom negócio. Então a narrativa começou a mudar lentamente ao longo das décadas seguintes. Manuais técnicos começaram a insistir que toda a ferrugem precisava ser completamente removida por métodos mecânicos antes de qualquer tratamento químico. Processos como jateamento abrasivo, lixamento pesado e preparação de superfície extrema passaram a ser apresentados como a única abordagem profissional aceitável. Enquanto isso, o método antigo baseado em conversão química simplesmente desapareceu do treinamento comum. Mas ele nunca desapareceu completamente. Conservadores de museus, restauradores de armas antigas e especialistas em preservação histórica continuaram usando conversores de ferrugem baseados em taninos por uma razão muito simples. Quando você restaura um objeto histórico de metal, remover toda a ferrugem mecanicamente pode destruir detalhes originais da superfície que existem há séculos. Converter a ferrugem em uma camada estável preserva a integridade do objeto enquanto interrompe a corrosão. E foi exatamente nesses laboratórios silenciosos de conservação histórica que o conhecimento continuou sobrevivendo, enquanto o resto do mundo simplesmente esqueceu que ele existia. Porque a verdade é que a química nunca desapareceu. O ácido tânico ainda reage com ferrugem exatamente da mesma forma hoje como reagia há 2000 anos. A mesma reação que legionários romanos observaram em ferramentas de ferro dentro de tanques de curtimento continua acontecendo sempre que taninos entram em contato com óxido de ferro. E isso leva diretamente à parte mais surpreendente de toda essa história. Hoje você ainda pode comprar ácido tânico puro por poucos dólares, misturar com água morna e criar exatamente a mesma solução que ferreiros curtidores e engenheiros militares usaram durante séculos para interromper a ferrugem. Nenhuma oficina sofisticada, nenhum equipamento caro e nenhum processo industrial complicado. Apenas química simples funcionando exatamente como sempre funcionou. E para entender por que essa reação funciona tão bem, precisamos olhar para o que realmente é a ferrugem. Ferrugem não é apenas sujeira sobre o metal, ela é uma estrutura química fraca,
formada quando o ferro reage com oxigênio e água ao longo do tempo. Essa estrutura cria camadas quebradiças que continuam absorvendo umidade e oxigênio do ar, permitindo que a corrosão avance cada vez mais fundo no metal. É exatamente por isso que a ferrugem parece impossível de parar quando começa. Você pode raspar a superfície, lixar, pintar por cima, e por algum tempo tudo parece resolvido. Mas a ferrugem continua ativa por baixo dessas camadas e lentamente volta à superfície semanas ou meses depois. O ácido tânico muda completamente essa dinâmica porque ele não tenta esconder a ferrugem. Em vez disso, ele reage diretamente com o óxido de ferro e reorganiza sua estrutura química. Quando os taninos entram em contato com a ferrugem, ocorre uma reação que cria tanato de ferro, um composto escuro extremamente estável que não continua oxidando. Esse é o momento que muitas pessoas percebem visualmente quando usam um conversor de ferrugem pela primeira vez. A superfície alaranjada começa a desaparecer e lentamente se transforma em uma camada azul escura ou preta. Não é tinta secando, é uma reação acontecendo dentro da própria ferrugem. A nova camada formada é muito mais densa e praticamente impermeável ao oxigênio e à umidade. Como resultado, a reação de corrosão simplesmente não consegue continuar. O processo que antes destruía o metal agora se transforma em uma barreira protetora. Esse princípio é conhecido na química de corrosão como conversão química de óxidos. Em vez de remover completamente o material oxidado, você o transforma em algo estável, que passa a proteger o metal por baixo. É uma abordagem completamente diferente da lógica de simplesmente cobrir a ferrugem com tinta. E é aqui que tudo fica ainda mais interessante, porque essa reação não exige equipamentos complexos nem produtos industriais sofisticados. Tudo o que você precisa é de uma solução rica em ácido tânico, diluída em água morna. Quando aplicada sobre ferrugem limpa de poeira e óleo, a reação começa quase imediatamente. Durante os primeiros minutos, a superfície pode parecer apenas um pouco mais escura. Mas conforme a reação continua, o tom vai mudando, até se transformar naquele preto azulado característico. Esse é o sinal de que o óxido de ferro foi convertido. Depois que essa camada estabiliza a superfície, já não continua se degradando da mesma maneira que antes. A ferrugem que antes avançava lentamente para dentro do metal, agora está quimicamente bloqueada. É por isso que ferreiros antigos conseguiam preservar ferramentas por meses ou anos depois de um único tratamento. A parte realmente surpreendente é que preparar essa solução é extremamente simples. O ácido tânico em pó se dissolve facilmente em água morna, formando um líquido marrom escuro muito parecido com chá forte. Essa solução pode ser aplicada com pincel pano ou spray diretamente sobre a área enferrujada. Não é necessário remover cada traço de ferrugem até chegar ao metal brilhante. Na verdade, pequenas quantidades de ferrugem ativa são exatamente o que a reação precisa para acontecer. O importante é apenas remover sujeira solta óleo ou partículas que impeçam o contato da solução com o óxido de ferro. Depois de aplicada a solução, começa a reagir, e em menos de 1 hora, a maior parte da conversão já ocorreu. Conforme seca a superfície, escurece completamente e se transforma em uma camada firme, que pode ser pintada normalmente se você quiser uma proteção adicional. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas percebem algo que muda completamente a forma como enxergam ferrugem. Durante anos fomos ensinados que ferrugem significa que o metal está perdido ou que precisa ser completamente lixado até desaparecer. Mas a química mostra que, em muitos casos, a ferrugem pode ser estabilizada e transformada em proteção. Isso não significa que todo metal destruído possa ser recuperado. Quando a corrosão já consumiu grande parte da estrutura do material, não há química capaz de trazer o metal de volta. Mas em grande parte das situações do dia a dia, a ferrugem ainda está apenas na superfície, e é exatamente nesse estágio que a conversão química funciona melhor. Ferramentas antigas, peças automotivas, suportes metálicos, estruturas externas e equipamentos agrícolas
podem ser estabilizados dessa maneira antes que a corrosão avance mais fundo. É por isso que esse método continuou sobrevivendo silenciosamente entre ferreiros e restauradores, mesmo quando desapareceu da maioria dos manuais modernos. E agora chegamos à parte que provavelmente mais surpreende quem descobre isso pela primeira vez. Porque quando você percebe que a reação química funciona, que o processo é simples e que o ingrediente principal custa apenas alguns dólares, surge uma pergunta inevitável. Se essa solução existe há séculos e funciona tão bem, por que quase ninguém fala sobre ela hoje? E a resposta tem muito menos a ver com química e muito mais com economia. Porque ferrugem não é apenas um problema químico, ferrugem também é um mercado gigantesco. Todos os anos, bilhões de dólares são gastos em peças substituídas, pinturas automotivas, primers industriais e tratamentos anticorrosivos que precisam ser reaplicados constantemente. A corrosão é responsável por uma parte enorme do custo de manutenção de carros-pontes, máquinas agrícolas e estruturas metálicas em todo o mundo. Existe até um dado curioso frequentemente citado em engenharia de materiais. Estima-se que a corrosão consuma algo próximo de 3 a 4% de toda a economia global todos os anos, quando se somam reparos, substituições e manutenção. Isso significa trilhões de dólares circulando constantemente para lidar com o mesmo problema repetidas vezes. Agora imagine o que acontece quando aparece uma solução simples que reduz drasticamente a progressão da ferrugem usando um ingrediente barato que qualquer pessoa pode comprar. Isso não cria um mercado novo, isso elimina parte do mercado existente. Empresas que produzem primers industriais, revestimentos especiais e sistemas complexos de proteção anticorrosiva dependem de um ciclo constante de reaplicação. Quanto mais frequentemente uma superfície precisa ser tratada novamente, maior é o volume de produtos vendidos. Uma solução que estabiliza ferrugem por anos com uma única aplicação quebra exatamente esse ciclo. E quando algo quebra um ciclo de consumo extremamente lucrativo, ele raramente recebe campanhas publicitárias gigantescas explicando como funciona. Muito pelo contrário, ele tende a desaparecer lentamente das conversas comuns, enquanto métodos mais caros ocupam o centro das recomendações técnicas. Isso não significa que exista uma conspiração secreta escondendo o ácido tânico do mundo. Significa apenas que soluções simples e baratas raramente recebem o mesmo destaque que sistemas complexos e caros dentro de grandes cadeias industriais. Enquanto isso, em oficinas pequenas, ferreiros artesanais e restauradores continuaram usando conversores baseados em taninos porque eles resolviam um problema real de maneira prática. Um restaurador que trabalha com ferramentas antigas não quer destruir a superfície original, lixando agressivamente cada centímetro de ferrugem. Um mecânico que encontra ferrugem leve em uma peça estrutural muitas vezes prefere estabilizar a área antes que ela avance mais profundamente. Nesses contextos, a conversão química continua sendo uma ferramenta extremamente útil. Com o tempo surgiram inclusive produtos comerciais, chamados conversores de ferrugem, que utilizam exatamente esse mesmo princípio químico. Muitos deles ainda usam ácido tânico ou compostos semelhantes que reagem com óxido de ferro, criando a mesma camada escura estável. Mas quando você entende a química básica por trás desses produtos, percebe algo interessante. A parte realmente importante não é o rótulo sofisticado da embalagem. O que importa é a reação entre taninos e ferrugem. E isso significa que a ideia central por trás desses conversores não é uma tecnologia nova. Ela existe há séculos. Ferreiros romanos observaram esse efeito dentro de tanques de curtimento. Armeiros medievais aprenderam a preservar ferramentas usando extratos de casca ricos em taninos. Engenheiros navais redescobriram a reação durante experimentos de manutenção em estruturas metálicas. O princípio continuou reaparecendo em diferentes épocas, porque a química nunca deixou de funcionar. Sempre que ácido tânico encontra óxido de ferro, a mesma transformação acontece. A ferrugem ativa se converte em uma camada escura estável que bloqueia a continuidade da corrosão. E quando você finalmente entende isso, algo curioso,
acontece na maneira como você passa a olhar para qualquer objeto enferrujado. Em vez de enxergar ferrugem como o fim inevitável do metal, você começa a perceber que muitas vezes ela ainda está em um estágio onde pode ser interrompida antes de causar danos profundos. Ferramentas antigas podem ganhar muitos anos extras de uso. Peças metálicas que pareciam condenadas podem ser estabilizadas antes que a corrosão avance. Estruturas externas podem ser protegidas antes que o problema se torne caro demais para ignorar. Tudo isso começa com um princípio químico extremamente simples que foi observado por artesãos muito antes da indústria moderna existir. E talvez a parte mais fascinante dessa história seja justamente essa. Algumas das soluções mais eficientes para problemas complexos não nasceram em laboratórios modernos, cheios de equipamentos sofisticados. Elas nasceram da observação cuidadosa de pessoas que trabalhavam todos os dias com os mesmos materiais e aprendiam com o que viam acontecer diante dos próprios olhos. Ferreiros, curtidores, armeiros e engenheiros separados por séculos de história acabaram chegando à mesma conclusão, observando a mesma reação. Quando taninos encontram ferrugem, a corrosão pode ser interrompida. E agora que você conhece essa história, da próxima vez que vir uma peça de metal coberta por aquela camada alaranjada familiar, talvez você não veja apenas ferrugem. Talvez veja uma reação química esperando para acontecer. E se histórias como essa despertam sua curiosidade sobre conhecimentos antigos, soluções simples e ciência escondida em coisas que usamos todos os dias, então vale a pena continuar explorando esse tipo de descoberta. Aqui nos Segredos da Natureza nós gostamos exatamente desse tipo de história, aquelas em que conhecimento antigo, ciência moderna e observação prática se encontram para revelar soluções que muitas vezes estavam diante de nós o tempo todo. Porque às vezes a natureza já tinha resolvido o problema muito antes de alguém decidir transformá-lo em indústria.